Olá, professores da classe dos primários. Estamos aqui agora para planejarmos o quarto trimestre do ano de 2021. E eu sei que por aí algumas classes já estão voltando, algumas crianças estão voltando para a igreja depois desses 2 anos quase distantes da igreja. E agora é hora da gente esquentar os motores aí e fazer com que a classe dos primários reavive, né? Que as crianças voltem animadas, que a gente tenha um reavivamento aí das nossas crianças. É hora da gente fazer contato com os nossos pais, aqueles paizinhos que quem sabe estejam um pouco temerosos de ir à igreja, aqueles que talvez estejam preguiçosos de voltar para a igreja. É hora de nós fazermos um telefonema, um recadinho no WhatsApp, convidando para que eles voltem. E para isso a gente tem que planejar a nossa classe da melhor forma possível. Vocês já viram aqui na nossa trimestral, vocês já viram as sugestões de incentivos. Usem todos eles, aproveitem os incentivos para que vocês possam planejar todos os momentos da classe, sempre com bastante interação com as crianças, com bastante motivação, com elementos diferenciados. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho as lições da escola sabatina. Esse momento das classes separadas aqui na nossa trimestral é o momento onde a gente trabalha especificamente as lições da escola sabatina. E é lógico que, como a gente trabalha com crianças que têm formas diferentes de aprender, a gente também tem que ter formas diferentes de apresentar as lições da escola sabatina. Porque a gente tem aí uma criança que é muito visual, que ela gosta de enxergar as coisas, de ver as coisas, e ela aprende muito desta forma. A gente tem outras crianças que são mais auditivas, que gostam, ouvindo elas já conseguem entender as coisas. A gente já tem outras crianças que são mais sinestésicas, que gostam de fazer, de pegar, de sentir. Mas apesar de sermos diferentes na forma de aprender, uma coisa que é regra para todas as crianças nessa faixa etária é que ela aprende muito mais fazendo, interagindo, participando da lição da escola sabatina. Então, na classe dos primários, aquela questão do professor chegar, abrir o auxiliar e ler a história ou contar a história, não dá certo. A criança vai sair da escola sabatina com mais ou menos 10% do aprendizado que ela poderia ter se ela tivesse uma interação grande com várias outras coisas. Então, hoje a gente vai dar algumas dicas aqui para vocês de lições desse trimestre. Por exemplo, as lições que a gente tem nesse trimestre, elas são divididas em comunidade, lições que falam de comunidade, depois lições que falam sobre o serviço e lições que falam sobre a graça. A primeira coisa que você tem que pensar quando você vai começar o trimestre é como que você vai enfeitar a sua sala para as lições que você vai ter. E o auxiliar, ele traz dicas muito legais sobre isso. E o auxiliar para esse trimestre, ele traz dicas principalmente para blocos, para esses 3 blocos de lições. Então, no primeiro bloco, você vai usar um tipo de cenário, no segundo, outro tipo e no terceiro, outro tipo. Eu peguei justamente as sugestões aqui do auxiliar. Então, por exemplo, para o primeiro trimestre, o auxiliar sugere que você tenha um cenário que represente Canaã. Porque as 4 primeiras lições, elas vão falar justamente sobre essa transição do povo de Israel do deserto até a tomada de Jericó. Então, a gente trouxe aqui como sugestão para esse bloco de lições, as lições sobre comunidade, esse cenário. Ele foi feito em TNT, você pode ver que é um TNT azul, depois a gente tem um TNT pintado aqui, formando pedras, a árvore também é de TNT, as janelinhas, etc. A gente tem aqui a fita vermelha, para quando você for fazer a lição de Raabe, você pode colocar essa fita vermelha na janela ali da casa, representando a fita vermelha que Raabe pôs na janela para que os espias soubessem que aquela era a casa dela e quando Jericó fosse tomada, ela e a sua família fossem salvos. A gente tem também aqui o muro que foi feito com caixas de sapato. A gente tem também aqui as roupas dos espias. Você pode ter também um grande cacho de uvas representando
a terra que manava leite e mel, né? A história dos espias, que daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco melhor. Então, essas são ideias para o bloco das 4 primeiras lições de comunidade. Para as próximas 4 lições, que são as lições que falam sobre o serviço, elas têm um tema geral das lições, que é essa faixa que você está vendo aqui, ó. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Esse será o tema geral para esse bloco da lição 5 até a lição 8. Então, você pode colocar ali essa faixinha, né, com essa frase, e conforme você for fazendo as lições, você vai colocando ali próximo à faixa figuras que representem as lições. A gente vai mandar para vocês essas figuras também. Aqui a gente tem uma figura da lição número 5, Perdido e Achado, que é a lição de quando Jesus vai ao templo e Maria e José vão procurá-lo, ele está lá com os doutores da lei. A gente tem aqui a figura da lição número 6, que é a lição do menino que fez o que podia, a história de Jesus com o seu pai lá na carpintaria. A gente tem aqui a figura da lição número 7, o vinho acabou, o primeiro milagre de Jesus, né? Sobre a transformação da água em vinho. E a gente também tem aqui a figura de Zacarias com o anjo, que é a lição de número 8, onde o anjo dá o nome para João, né? João Batista. Então, você vai acrescentando ali. Para as últimas lições, a sugestão do auxiliar, da lição 9 até a lição 13, é que a gente enfeite a sala com motivos natalinos. E é importante a gente sempre pensar que os motivos natalinos para a escola sabatina não tem nada a ver com Papai Noel. Tá bom? É sempre bom a gente se lembrar disso. Natal representa para nós cristãos o nascimento de Jesus. Então, os motivos natalinos que a gente vai colocar para enfeitar a sala são motivos que nos relembrem o nascimento de Jesus. As estrelas, a estrela que guiou os pastores, as ovelhas, os animais, a estrebaria, José, Maria, manjedoura. Esses são motivos natalinos para nós cristãos. É bem legal que a gente separe toda essa questão de Papai Noel, que isso não entre nas nossas escolas sabatinas, ok? Bom, falando um pouquinho aqui sobre as sugestões para cenário, agora a gente vai entrar então nas lições. Para cada grupo de lições, comunidade, serviço e as lições sobre a graça, eu escolhi uma lição para a gente fazer uma análise um pouco mais profunda e servir de modelo para as outras lições do bloco. A primeira lição que eu escolhi foi a lição de número 1, que é a lição dos gigantes e gafanhotos, é o título da lição. E você, logicamente, já entende que é a lição que tem a ver com os espias indo espiar a terra e voltando, 2 somente dizendo que a terra era linda, maravilhosa, que manava leite e mel, e os outros 10 não querendo entrar porque tinham medo dos homens grandes, gigantes que ali estavam. A gente, quando vai estudar uma lição com as crianças na escola sabatina, a gente sempre tem que pegar o auxiliar. Porque aqui a gente tem toda a sequência pronta para a nossa escola sabatina. Se a gente pegar o auxiliar no sábado anterior, já der uma olhadinha, até sexta-feira a gente já está com tudo separado, a escola sabatina está pronta. Mas é bem importante, quando a gente pega o auxiliar para ver uma próxima lição, que a gente atente principalmente para os objetivos que a gente quer alcançar com aquela lição. Então, por exemplo, quando você vê a história dos 12 espias, gigantes e gafanhotos, muitas vezes a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a seguinte: bom, vai falar sobre os espias serem pessimistas e não quererem entrar na Terra. Mas, na verdade, os objetivos do estudo dessa lição com os primários não tem muito a ver com isso. Eles têm a ver, pelo contrário, com o encorajamento uns aos outros. A lição vai focar em Josué e Calebe, como os 2 espias que encorajaram as pessoas. Os objetivos são saber que encorajamos uns aos outros ao seguir a Jesus, sentir-se ligado àqueles que compartilham esperança, responder procurando maneiras de compartilhar esperança e encorajamento. Então, veja que os objetivos vão delimitar ou vão nos dar um rumo a hora que a gente for pensar em todas as atividades da escola sabatina. E aí é legal que você
já faça as atividades preparatórias. Para essa lição, a sugestão de atividades preparatórias é que você vende uma criança e coloque as cadeiras da classe separadas, ou um banquinho, móveis, e a criança tem que andar por entre eles sem tropeçar, sem esbarrar. E os outros que não estão com os olhos vendados vão parabenizando a criança quando ela caminha pelo caminho certo. Isso, parabéns, mais para a direita, mais para a esquerda, muito bem, você acertou. O objetivo é que eles aprendam a encorajar os outros. Como é bom quando a gente fica perto de alguém que nos encoraja, que nos elogia, que nos coloca para frente. É muito ruim quando a gente se apega a pessoas que estão sempre cansadas, desestimuladas, não querem fazer as coisas direito, reclamam de tudo. E essa é a ideia dessa lição. Mostrar para as crianças que a gente deve estar sempre encorajando uns aos outros. Quando a gente for vivenciar a história, então aí você pode fazer uma encenação, você já vai ter o cenário pronto ali, você já vai ter as roupas dos espias, você pode vestir algumas crianças com as roupas dos espias, você pode pedir que 2 crianças carreguem o cacho de uva gigante, você pode ter até outras coisas, como frutas, mel, a Bíblia fala que manava leite e mel, você pode ter até leite, mel ali na sua sala e as crianças vão carregar aquilo ali e você vai trabalhar com toda a história. Eu deixei aqui o muro, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele, tá certo? Vivenciando a história, a gente vai trabalhar com todo esse cenário. Quando você for estudar nessa lição, a gente tem o estudo da Bíblia no auxiliar, sempre a gente tem essa sequência, né? Atividades preparatórias, vivenciando a lição, o estudo da Bíblia. No estudo da Bíblia nessa lição, você vai ver ali no auxiliar que você tem uma sequência de acontecimentos. Existem vários acontecimentos nessa história, no livro de Números, capítulo 13. E você tem ali os espias saindo para espiar a terra, a chegada dos espias, as palavras de Josué e Caleb, as palavras de Moisés, quando eles falam que a terra mana leite e mel. E você pode levar esses textos impressos na ordem errada e os alunos vão colocar na ordem certa. Sempre importante a gente pegar a Bíblia e estudar com eles. Em seguida, você vai trabalhar o verso para memorizar. Então, você pode trabalhar o verso de forma ritmada, você pode trabalhar, o auxiliar traz várias sugestões, né? De forma ritmada, fazer um quebra-cabeça, a gente já mostrou aqui em trimestrais passadas, né? Um quebra-cabeças aí com verso para memorizar. Você pode pedir para cada um falar uma palavra várias vezes, com certeza eles vão sair dali daquela escola sabatina com o verso já memorizado e durante a semana eles vão só reforçar. Na aplicação da lição, que vem logo depois da memorização do verso, a gente vai trabalhar com situações da vida em que a gente pode falar frases que encorajem as pessoas. Então, o auxiliar traz algumas situações, eu achei muito interessante, que são situações assim onde a criança sempre usa aquela bendita palavra, isso é injusto, sabe? Aquelas situações assim. Então, por exemplo, uma das situações, você tem um grupo, o seu grupo está fazendo uma competição e por causa de um componente do grupo, vocês perdem a competição porque ele errou, ele fez errado. O que você falaria para ele? Então, aí é a hora da gente trabalhar com eles. Que palavras de encorajamento eu posso falar para ele? Eu posso dizer, da próxima vez a gente vai fazer melhor. Diferente de eu dizer alguma palavra ruim para esse amigo. Então, são atitudes ali que a gente vai bater papo com eles, a gente vai conversar, a gente vai ouvi-los. Professor dos primários, aprenda a escutar os seus alunos. É muito importante que a gente os ouça, mais do que a gente falar, porque eles vão chegando à conclusão através das nossas perguntas e das análises que eles fazem, respondendo e analisando a resposta do amigo. No compartilhar a lição, aí o auxiliar sempre traz várias sugestões. Para essa lição, é que eles façam cartõezinhos em formatos de frutas, que eles mesmos vão fazer ali, e eles levem essa mensagem de encorajamento para algum amigo, para alguma pessoa que eles gostam. Vocês viram que eu deixei aqui um muro. Eu fiz aqui uma sequência da lição dos espias, né? Gafanhotos e gigantes. Mas a gente deixou o muro aqui. Por que eu deixei esse muro aqui? Porque quando você for falar lá na lição de número 4 sobre
os muros de Jericó, a tomada de Jericó, você pode, então, o cenário que ficou pronto ali, bonitinho, por 3 semanas, na 4ª semana é a tomada de Jericó, então aí é o momento de desmontar o muro, né? O muro cai e a cidade é tomada. E você pode pedir que eles estejam ali, que eles gritem, que eles façam aquele momento especial de tocar as trombetas. Você pode pegar uma corneta, alguma coisa, e eles vão então ali tomar a cidade. Lembrando sempre que o objetivo dessas 4 primeiras lições é a questão de comunidade, todos trabalhando juntos por um objetivo, todos se apoiando para chegarem a um determinado lugar. Esse é o objetivo dessas 4 primeiras lições. As próximas 4, lição 5 até a lição 8, são lições que falam sobre serviço. Então, agora, o que eu posso fazer para ajudar o meu semelhante? Como eu posso servir ao meu semelhante? Essas lições, como eu já falei, têm a ver com Jesus no templo, Jesus ajudando José, Jesus transformando a água em vinho e João, né? Zacarias ali, o pai de João, recebendo a visão do anjo que o seu filho seria um servidor. E a lição que eu escolhi para a gente trabalhar é a lição do vinho que acabou, de Jesus transformando a água em vinho. E é lógico que o foco agora também tem a ver com serviço, que a criança entenda que quando ela serve, ela faz amigos para Deus. Os objetivos têm a ver com isso. E também a mensagem central é que quando a gente serve as pessoas, a gente faz amigos para Deus. Então, conforme você for contando a história, você sempre vai embutindo na história essa mensagem central. Jesus ajudou, por isso ele fez amigos para Deus. Quantas pessoas, você pode imaginar quantas pessoas seguiram a Jesus a partir daquele milagre? A partir daquele dia que ele ajudou as pessoas na festa de casamento? Como a gente está falando de festa de casamento, a atividade preparatória fala justamente para você pegar fotos de casamento. Pode ser do seu casamento, pedir para as crianças trazerem no sábado anterior fotos dos casamentos dos pais deles, e aí pedir para vocês fazerem, para eles fazerem uma análise. O que é legal num casamento? O que vocês gostam? O que vocês mais gostam? O que vocês acham interessante num casamento? Como que a gente pode ajudar uma pessoa que vai fazer o casamento dela? Tem como a gente ajudar? Legal bater um papo com eles a respeito disso, ver as fotos, analisar, olha como era diferente, o casamento do meu pai foi diferente do seu, analisar tudo ali. Quando a gente for vivenciar a história, eu trouxe aqui objetos de casa para a gente fazer a história da água em vinho. Então, você vai comprar um suquinho, né? Esses suquinhos artificiais de uva. Lembre-se de comprar de uva, porque se você comprar de morango, se você comprar de algum suquinho de framboesa, alguma coisa assim, normalmente vai ficar vermelho, né? Não vai ficar roxinho. Então, você vai comprar o suquinho e você vai colocar esse suquinho numa jarrinha antecipadamente. Lembre-se de colocar antecipadamente, eu trouxe aqui fechado só para mostrar para vocês, né? Você vai colocar o suco ali numa jarrinha. O ideal é que esse lugar onde você vai colocar o suquinho seja uma jarra fosca ou tipo esse meu cantilzinho aqui, né? Que seja, não apareça que tem lá dentro o pozinho do suquinho. E aí você vai contar a história, que o vinho acabou, Maria chamou Jesus e pediu que Jesus fosse ajudar aquelas pessoas. Então Jesus pediu que eles enchessem as talhas com água. Então você coloca a água ali dentro daquela jarrinha onde você colocou o pozinho. Eles deveriam encher as jarras com água. E não tinha mais vinho. E naquela época, não ter vinho num casamento significava uma vergonha muito grande para o dono da casa. Então, aquele homem ele ia se sentir extremamente envergonhado em ter ali as pessoas sedentas querendo beber e não tinham suco. Alguém precisava ajudá-lo, sempre lembrando do serviço. Então, quando foram levar, Jesus disse: encham com água e agora levem até o mestre da casa, né? O dono da casa, o dono da festa. E quando eles foram levar até o dono da festa, que despejaram, não existia mais água ali dentro, mas sim existia
o vinho, e o vinho melhor que o primeiro. Era muito mais gostoso, era muito mais bonito, era muito mais doce, gostoso. E aí você trabalha com a lição nessa questão de ajudar aos outros, de eu poder ser útil para os outros. Jesus fez isso e Jesus foi útil. Veja que você já fez uma atividade preparatória falando de casamentos, de como ajudar. Agora você conta uma história bíblica para as crianças que Jesus foi até ali e ajudou aquelas pessoas transformando a água em vinho. E agora a gente vai fazer o estudo da Bíblia. Eu achei muito interessante o que o auxiliar traz para a gente do estudo da Bíblia, dessa parte. Normalmente, nas lições, o estudo da Bíblia é em cima do texto onde está aquela história. Para essa história da água em vinho, o estudo da Bíblia não é em cima do texto dessa história só especificamente. A ideia é que você faça presentinhos com as crianças, como se você fosse fazer um chá de panela para os noivos, por exemplo. E aí você traz os presentinhos embrulhados e as crianças vão ter que adivinhar o que tem dentro do pacotinho. Só que para elas adivinharem, você vai dar uma dica. E a dica vai estar na Bíblia. Então, por exemplo, para esse presente aqui, a dica está em Mateus 5,13. Então, a criança vai ler ou alguém lê para ela a dica. Mateus 5,13 diz: Vós sois o sal da terra. E aí ela tem que adivinhar. Essa é a dica. Essa é a deixa. Vós sois o sal da terra. O que os noivos vão ganhar? O que será que eles vão ganhar? O que vai ter aqui dentro? O que você acha? Você que está aí me ouvindo, que está aí do outro lado da telinha, o que você acha que tem aqui para os noivos? Vamos ver o que tem aqui para os noivos. Vós sois o sal da terra. Então, olha só, um saleiro. Né? Então, assim, as crianças vão ter que adivinhar as coisas que os noivos vão ganhar diante dos versos da Bíblia. Deixa eu deixar esse saquinho aqui para ele não cair do outro lado. O outro texto que tem lá também está tudo no auxiliar, tá, gente? É só vocês pegarem lá. Gênesis 28:11 é esse outro presente, esse presente maior. Gênesis 28:11. Que presente os noivos vão ganhar agora? Então, lá em Gênesis 28:11 diz assim: tomando uma das pedras, usou-a como travesseiro. Então, o que será que vai ter aqui dentro desse presente? E as crianças têm que adivinhar. Você pode dar uma lembrancinha, um adesivo, alguma coisa para eles de presente. Então, o que tem aqui nesse presente? O que será que tem? Ah, um travesseiro. Eu trouxe um travesseirinho pequeno aqui, né? Você pode levar um travesseirão lá, se você quiser, que é o presente. Mas aí, por que essa atividade? O que essa atividade tem a ver com a lição? Ela pode não ter a ver com a história especificamente da transformação da água em vinho, mas ela tem a ver com casamento, ela tem a ver com servir, ela tem a ver com você deixar os outros felizes, ela tem a ver com você falar de Jesus para as pessoas através de atos que podem ajudá-la. Então, essa lição, ela fala exatamente sobre essa questão de servir os outros. Na verdade, todas as lições de 5 a 8. Para aplicar essa lição, o auxiliar traz a história do barbeiro missionário, um homem que cortava o cabelo das pessoas e falava de Jesus para elas. É uma história muito legal, verídica. Depois você vê lá no auxiliar, não vou dar spoiler aqui, tá bom? E no compartilhando a lição, depois que você fez tudo isso, aí você pode fazer lembrancinhas de casamento com ele, simplesinhas, uma bolinha de algodão, espirra um perfuminho ali, põe um tulezinho, amarra e você pode dar, eles pegam aquela lembrancinha e vão dar de presente para alguém, fazendo alguém feliz, fazendo um recadinho amoroso, carinhoso. É interessante que a gente fez muitas atividades aqui. Você viu que as crianças interagiram desde o começo. Eles mostraram fotos das famílias, teve a ver com o eu, né, com o particular delas. A gente fez uma experiência aqui, que é uma coisa que chama a atenção das crianças. Eles fizeram atividade de adivinhar o que tem ali dentro daquele pacote. Eles raciocinaram em cima de como eles poderiam agora levar uma lembrança para alguém e fazer alguém feliz. Refletiram sobre isso. Classe dos primários precisa dessa reflexão. Se eles são do hall pequenininhos, a gente precisa de muitos elementos. Se você assistir a sala do hall, você vai ver que a Valéria falou sobre
muitos elementos para o rol, porque eles ainda não estão nessa fase de reflexão, mas os primários precisam muito da reflexão. Por isso, faça toda essa sequência, faça as atividades preparatórias, a vivência da lição, a aplicação, o compartilhar, tá bom? E para o último grupo de lições, que são as lições que falam da graça, a gente vai falar sempre sobre Deus sendo o nosso melhor amigo. E nessas lições da graça, como a gente já vai trabalhar aí, né, final de ano, Natal, a gente tem lições que falam a respeito do nascimento de Jesus. A lição 9, me chamarão bem-aventurada, não tenham medo, que é a lição dos anjos, um presente para mim, nascimento de Jesus, a noite que os anjos cantaram e como o Senhor prometeu. De todas essas lições aqui, todas elas têm a ver com o nascimento de Jesus. De todas elas, eu escolhi a lição de número 13, a última lição, de quando Maria e José levam Jesus até o templo e ele é apresentado ali por Simeão, o homem que esperava tanto ver Jesus ainda em vida, esperava o Messias, e ele o reconheceu. Engraçado que Jesus foi ao templo, né? Maria e José levaram Jesus ao templo. Imagina quantos sacerdotes, quantas pessoas que estavam ali esperando o Messias. Mas só Simeão e Ana que reconheceram a Jesus. E para essa lição, a gente trouxe aqui essa caixa, eu chamo de TV essa caixa aqui. Mas é uma caixa onde a gente tem os nossos elementos com os palitos aqui, né? Então, a gente tem aqui Ana, que estava querendo encontrar Jesus, que também reconheceu a Jesus. A gente tem Maria e José e a gente também tem Simeão, que encontrou Jesus, entendeu que Jesus era o Filho de Deus, o Messias que estava sendo esperado há tantos anos pelo povo de Israel. Então você pode usar esse outro formato para contar a história. Você não precisa você mesmo ou você mesma segurar todos os elementos. Você pode pedir para as próprias crianças segurarem. E elas mesmas podem ir representando toda a história. Não sei se está dando para pegar tudo aí, Cíntia, está dando? Então, aqui a gente tem um outro formato para você contar a história. Lógico, gente, que todos esses formatos de histórias que a gente teve aqui, um cenário, uma maquete, né, que a gente pode chamar de maquete, coisas que a gente tem em casa, você pode usar para todas as lições. Se você quiser fazer cenários para todas as lições, você pode fazer. Se você quiser fazer maquetes para todas as lições, você pode fazer. Se você quiser usar coisas de casa para todas as lições, você pode também usar. Todas essas coisas são úteis para a gente fazer a lição se tornar uma coisa interativa, um momento especial de estudo da Bíblia no formato das crianças. Essa lição, ela foca muito a questão de Jesus nos dar segurança. Essa é a última lição desse ano para os primários. E atente bastante para o que o auxiliar fala nessa lição. Porque essa lição ela vai falar muito sobre decisões para o próximo ano. Decisões baseadas no amor de Jesus e no cuidado de Deus por nós. E na aplicação dessa lição, que é a última do ano, eu achei fantástico, porque a aplicação vai trabalhar com as crianças assuntos que são complexos, mas que são assuntos que foram vivenciados por todos nós em 2020 e em 2021. Por exemplo, uma das perguntas da aplicação dessa lição é: o que acontecerá se surgirem problemas em 2022? Nós devemos perder a nossa esperança? Então, são perguntas onde a gente vai analisar com as crianças e nessa hora a gente pode ouvir delas situações que elas viveram que talvez trouxeram medo, trouxeram falta de confiança, trouxeram insegurança para elas. Deixe que elas falem e junto com elas analisem como que a gente pode viver 2022 em paz, com tranquilidade, com segurança, apesar dos problemas. Simeão era um homem que tinha muitos problemas. Simeão era um homem que talvez fosse olhado estranho pelas pessoas da época. Ana também.
mas eles se sentiram seguros quando viram Jesus e quando sentiram que o Messias estava entre eles. E a gente tem em Hebreus 6,19 um verso que fala sobre isso. Nossa âncora segura, Jesus é nossa âncora segura. Por isso, professor dos primários, se você tem essa galerinha linda aí para trabalhar, lembre-se, traga bastante elementos para a sua classe. Você pode trazer cenários e coisas que você tem em casa, maquetes, etc. Mas nessa fase, você precisa ouvi-los, você precisa entender o que eles pensam a respeito do assunto, deixar que eles falem, deixar que eles interajam, porque para eles, nessa fase, essa é a melhor forma de fixar os conteúdos que você ensinou. A gente ainda está com algumas classes com escola sabatina online. Se você ainda não está fazendo a escola sabatina na igreja, mantenha a sua escola sabatina online. Faça pelo Zoom, faça pelo Facebook, mande links do YouTube e algumas dicas aí para você se você vai continuar no online. Lembre-se de usar a rede social que for mais fácil para você ou para os seus alunos. Ah, meus alunos não conseguem acessar o Zoom. Grava um vídeo pelo YouTube e manda para eles, né? Grava você ou manda pelo WhatsApp. Lembre-se que o vídeo do WhatsApp tem que ser curtinho, não cabem vídeos muito grandes, mas continue fazendo. Faça sempre com interação dos alunos, mesmo se for online, né? Eles podem mandar o verso decorado, a gravação do verso decorado para você. Você pode fazer perguntas e eles podem responder nos chats ali do Facebook ou do YouTube. Se for pelo WhatsApp, eles podem mandar mensagem no WhatsApp, podem mandar foto para você de atividades que eles estão fazendo. Sempre faça a interação com eles. Tome cuidado com o seu cenário atrás de você, a gente já falou isso várias vezes, né? Que seja um cenário que tenha uma iluminação clara, o cenário também não seja muito poluído, para não chamar a atenção das crianças para outras coisas, e que o cenário tenha a ver exatamente com o que você quer passar para eles naquele dia. Use os incentivos também. Os incentivos de verso, de lição, os incentivos de oferta, use todos eles também. Você pode fazer um drive-thru no começo do trimestre, os pais passam lá na igreja, você entrega talvez uma lista para eles, primeiro sábado deixa separado isso e isso, segundo sábado deixa separado isso e isso. E na hora que você for fazer a lição, você pede para eles, lembra que eu pedi para separar aí uma fita vermelha? Vai lá buscar. Lembra que eu pedi para separar um copo? Vai lá buscar. Agora a gente vai trabalhar com esse copo. E eles amam isso. Eles saem correndo pela casa, eles vão pegar, eles voltam correndo. É muito gostoso. Apesar da gente estar distante, a gente pode fazer uma escola sabatina divertida, animada, alegre com as crianças. Sugira que eles peguem esses objetos em casa antecipadamente, mas na hora também você pode pedir para eles pegarem o objeto. Corre lá na cozinha agora e pega uma colher. Isso tudo vai ajudá-los, vai ajudar as crianças a interagirem com a escola sabatina online. É lógico que a gente está aqui sonhando com o dia em que a gente vai estar todo mundo de volta nas nossas igrejas. Graças a Deus, algumas igrejas já estão abrindo as portas, algumas igrejas já estão voltando com as crianças, com todos os cuidados. Mas se a sua igreja não puder ainda voltar, não esqueça das suas crianças. Lembre-se deles, faça a escola sabatina online, interaja com os pais e mantenha sempre muita interação com as crianças dos primários, que isso é o que mais importa para essa faixa etária. Que Deus abençoe você e que o seu último trimestre de 2021 seja um trimestre muito abençoado na segurança de Jesus que nasceu para nos dar a vida.